Vamos lá, gravando. Boa noite, pessoal. Eu sou o aluno João Silva de Oliveira Filho, da turma 121, cursando Educação Física e Licenciatura, no núcleo IDJ Parangaba, da turma 121, do turno Noite. Vou falar um pouco sobre o meu tema. Eu fiquei com o esporte educacional. O esporte educacional é nada mais nada menos que uma manifestação do esporte com foco na inclusão social. Sua base é o processo de aprendizagem e desenvolvimento integral do ser humano. Não apenas como uma formação do indivíduo, né? Em adaptar regras que o esporte prevalece aos espaços dos gestores de motores, das coordenações motores, de acordo com a realidade de cada território. No caso dos alunos, eles só vão ter a ganhar com a regra do esporte, educando mais ainda. E a criança serve mais ainda para aprender a movimentação, para que seja muito beneficiado a sua coordenação motora com o futuro e a respeito a todos os coleguinhas que estejam participando do esporte sobre a educação. É muito importante esse esporte nas escolas para que todas as crianças venham a poder participar e ter um bom rendimento no futuro e para a vida toda, educando o coleguinha. Eu sou Luiz Felipe de Guzmão, da turma 1725-121. Estou cursando licenciatura em Educação Física no IDJ Parangaba, com chancela da UVA. Nossa equipe ficou com o esporte educacional, então eu vim falar sobre um pouco do surgimento do conceito esporte educacional. O surgimento veio no conceito de esporte educação, ou mesmo o esporte educacional. Surgiu através de uma Carta Internacional da Educação Física, elaborada pela Unesco, que renovou os conceitos de esportes em função da reação mundial pelo uso da política do esporte durante a Guerra Fria. Uma curiosidade para quem não sabe, durante a Guerra Fria, os esportes era uma forma de competição entre os dois países, Estados Unidos e Rússia. Uma competição muito grande por medalhas, para saber quem ganhava mais. E o conceito que a Carta fez da educação física foi mudar totalmente essa visão. No lugar de ser um esporte de competição, virou um esporte de socialização e aprendizado, de forma educacional. E o esporte educacional aqui no Brasil. Em 1985, iniciou-se no Brasil o debate sobre o esporte educacional. Então, em 93, a Lei 8672/1993 e o Decreto de número 981/1993 reforçou o conceito do esporte educacional, ao afirmar hipercompetitividade e alta seletividade, invalidava a prática esportiva do esporte educacional. E então, em 1995, com a criação do Ministério Extraordinário do Esporte e do INDESP, que é um Instituto Nacional do Desenvolvimento do Esporte, foi elaborado um documento de ensaio com os primeiros fundamentais do esporte educacional, que são eles: a totalidade, coeducação, emancipação, participação, cooperatividade e regionalismo. Boa noite. Meu nome é Matheus Bezerra Ferreira, curso de licenciatura em Educação Física na IDJ Parangaba, turma 121. Vou falar um pouco sobre os princípios do esporte educacional, que são 6 princípios: totalidade, coeducação, emancipação, participação, cooperação, regionalismo. A totalidade é o fortalecimento da unidade do homem, consigo, com o outro e com o mundo, considerando a emoção, a sensação
o pensamento e a intuição como elementos indissociáveis desta mesma unidade. A coeducação é a concepção da educação que é um processo unitário de integração e modificação recíproca. A emancipação busca a independência, a autonomia e a liberdade do homem, fundamentando-se nos princípios da educação transpessoal. A participação é a valorização do processo de interferência do homem na realidade na qual está inserido, fundamentando os princípios de cogestão, corresponsabilidade, interação e favorecendo seu comprometimento como o ator construtor dessa mesma realidade. A cooperação é a união de esforços no exercício constante da busca do desenvolvimento de ações conjuntas para a realização de objetivos comuns. O regionalismo é um respeito, é como se fosse uma proteção e valorização das raízes e heranças culturais, como sinergias constitutivas do todo, considerando a singularidade inerente aos diversos mundos culturais. Então, isso foi um pouco sobre os princípios do esporte. O esporte educacional é dividido em 5 diretrizes, sendo elas promover a interação das diferenças e individualidades. Assim sendo, negros, pardos, brancos, eles têm as suas próprias individualidades. Cada um possui a sua diferença, ainda assim interagindo cada um entre si. A segunda seria incentivar a autonomia, corresponsabilidade e também interação entre os indivíduos participando das atividades, para assim melhorar a responsabilidade entre eles e a interação dos próprios, assim melhorando a interação social dos mesmos. A terceira diretriz seria valorizar a região e as culturas dos próprios, assim botando brincadeiras regionais e músicas e danças da mesma. A quarta diretriz seria contribuir para o cognitivo, motor e social das crianças e dos adolescentes que estiverem participando. E a quinta e última seria sinergia com outras políticas, especialmente nas áreas da educação, da saúde e da cultura, assim também como as outras. Boa noite a todos. Nós ficamos com o esporte de participação. O esporte de participação tem como princípio o prazer lúdico. Tem em sua finalidade o bem-estar de seus praticantes. E está associado ao lazer e ao tempo livre das pessoas. Para explicar de uma forma mais leiga, em termos que não são da educação física, o esporte de participação é o esporte comunitário. O esporte que não precisa de atletas profissionais para ser realizado. Ele tem em sua principal característica o amadorismo. Tubino 2001 ele fala que o esporte de participação ele precisa ser descontraído, precisa ser divertido e trazer o desenvolvimento pessoal das pessoas que o praticam. Ele também fala que na dimensão do esporte há uma preocupação com o prazer, o bem-estar, o lazer, a integração social e a diversão das pessoas. Ele também fala que não há um comprometimento com a vitória e que há sim espaço para práticas e que as pessoas que o praticam precisam se sentir bem ao praticá-lo. O objetivo do esporte participativo é que são modalidades que podem ser feitas para todos, de qualquer idade, de se tem deficiência ou não, enfim, ele é global, ele é um objetivo completo. Além disso, o indivíduo ele precisa compreender as modalidades esportivas e ajudar na contribuição da participação dos demais indivíduos que também estão envolvidos com as atividades. Então, assim, ele não vai só ajudar na parte da participação, como ele também vai ajudar no convívio social, também vai ajudar na parte da saúde,
a questão objetiva e principalmente na parte... Boa noite, pessoal. Fiquem com a parte de exemplo do esporte de participação, onde exemplos maiores são futebol, handebol, basquetebol, voleibol, ciclismo e outras modalidades. E o profissional de educação física, cujo que eu citei esses esportes, ele está apto para desenvolver trabalho com criança, adolescente, adultos que queiram, que tenha curiosidade de aprender. Ele pode passar uma forma lúdica ou educacional ou com alto rendimento, que o que ele busca mais no esporte de participação é a participação do público, que venha aderir, conhecer um pouco do esporte, vivenciar, conhecer outras modalidades, porque o que aqui no Brasil que se preza mais é o futebol. Então tem outros que têm curiosidade de aprender, mas aí como não sabem as regras, aí eles ficam um pouco assim, digamos que um pouco com vergonha de querer aprender outras modalidades. Então o profissional de educação física está apto para qualquer tipo desses esportes, passar um pouco sobre as regras ou de forma lúdica, que todo o público venha aderir e participar. O que ele busca mais no esporte de participação é isso, a participação do aluno, a participação das pessoas, para conhecer e vivenciar o esporte. É isso. Boa noite, galera. Então, assim, para a gente finalizar essa parte do esporte de participação, né, fica evidente que o esporte de participação, ele tem uma preocupação somente com a questão da diversão, do prazer e da integração social. Ele tem também como característica o amadorismo. É um esporte muito importante aí na inclusão social de todas as pessoas, independente de sexo ou idade. Ele reduz também, né, problemas tanto ligados à saúde como à educação. Lembrando que na sua aplicação e no seu desenvolvimento desse esporte, ou independente de qualquer dimensão do esporte, como a questão do esporte de participação, o esporte de rendimento ou o esporte educacional, é obrigatório, né, profissionais capacitados, formados e registrados no Conselho Regional de Educação Física. Então, o esporte de participação, ele é um esporte onde ele tem seus direitos e seus deveres. Os direitos são de todos, né, a terem acesso ao esporte, e um dever dos políticos e governantes de oferecerem aí tanto os espaços, como os materiais, como os profissionais capacitados aí para poder fazer um trabalho, né, de qualidade para a nossa sociedade. E é isso. Meu nome é Jefferson Borges dos Santos, sou da turma 1725-124 do curso de Educação Física, licenciatura Núcleo Parangaba. Vou abordar o tema o esporte e o rendimento. O esporte e o rendimento é caracterizado pela busca por resultados, vitórias, recordes em modalidades esportivas. É aquele que se prepara fisicamente para determinadas modalidades esportivas, seja qual foi essa atividade esportiva pretendida. Exemplos de modalidades de alto rendimento: corrida, futebol, natação, entre outras. Nunca deve ser feita sem um acompanhamento profissional. Fatores que o indivíduo de alto rendimento precisa ter: disciplina, perseverança. Sem disciplina não dá para chegar aonde almejamos nossos resultados e objetivos. Segundo, estar bem fisicamente, psicologicamente, entre outras. Claro que haverá grandes dificuldades e que essas deverão ser superadas. Vou falar das características do atleta de alto rendimento. Que uma das principais características dos atletas de alto rendimento são foco e disciplina, para poder ter disponibilidade e persistência no treinamento, tentar dar o seu melhor todos os dias, que não é fácil,
saber que haverá derrotas, mas também com todo o esforço comprometido junto com o profissional da educação física, haverá as vitórias estipuladas. Sem falar na extenuante carga de treinamento que os atletas têm. Isso é bem complicado de se falar em relação à saúde e alta performance. Creio eu que é bem difícil conciliar as duas. Não se pode chegar ao máximo do corpo sem prejudicar um pouco da saúde que vem contigo. A carga extenuante de treinamento diária para se atingir um nível de rendimento ótimo muitas vezes está associada às ocorrências de lesões traumáticas. É o caso das lesões osteomusculares que afetam boa parte dos atletas. O momento de preparação e a gravidade da lesão são os fatores limitantes de todo o planejamento e, em algumas situações, inclusive psicológicas. O uso indevido de substâncias legais com finalidades de elevar ilicitamente os níveis de capacidade física, normalmente quando são flagrados em exame antidoping, bloqueiam parte de sua carreira desportiva e deixa algumas sequelas psicológicas, como sentimento de derrota, frustração e fracasso, além das sanções aplicadas ao atleta pelo Comitê Antidoping. Me chamo Ednardo, sou da turma 119 de Educação Física da Parangaba e vou falar um pouco sobre as consequências do esporte de alto rendimento. Então, quando um atleta está submetido a trabalhos de alto rendimento, buscando o resultado, né, somente o resultado, ele é submetido a excessivas cargas de treinamento e que muitas vezes desgastam o fator físico, psicológico do atleta. Isso também acaba acarretando em algumas lesões traumáticas, até lesões que ele vai carregar para o resto da vida, né? E outro fator também para ocasionar consequências ruins é o uso de substâncias, né? Então esses atletas, para eles aguentarem a rotina de treinamento, eles são submetidos a utilizar substâncias que muitas vezes podem até ser pegas no antidoping. Então, para melhorar o rendimento e ele alcançar aquele objetivo que ele tem, ele precisa de substâncias que melhorem o seu rendimento. Então, um exemplo que eu posso dar de consequência é a questão do atleta do boxe. Então, ele por passar muitos anos treinando boxe e levando pancadas na cabeça, alguns boxeadores, eles acabam no futuro tendo que é justamente ocasionado por sequências de golpes na cabeça, que acaba ocasionando na perda de memória, mudança de personalidade e alterações motoras, né? Então, essas são algumas consequências do alto rendimento.